Uma coisa que vem ao encontro disso tudo que eu estou falando e que nos ajuda muito a entender como que é esse processo todo de construção de habilidade é uma substância chamada de mielina. Você já ouviu falar? Mielina. Pois é, os cientistas, as pesquisas neurológicas já descobriram a importância dessa substância no nosso cérebro. A mielina é um isolante que envolve as fibras nervosas no nosso cérebro. Então, até então não se tinha ideia exatamente de como isso funcionava e quais os benefícios disso para o nosso dia a dia, para as nossas atividades assim, corriqueiras. Hoje já se sabe. Já se sabe que cada vez que tem um movimento repetitivo acontecendo, né? O nosso cérebro vai lá e aí um neurônio encosta no outro. Eu imagino que encosta no outro, eu não tenho certeza, mas acho que é assim. E ele passa a comunicação do movimento para um outro, certo? E cada vez que ele faz isso, o corpo joga uma substância, a substância da mielina que isola essas fibras nervosas. Então ele cria uma camadinha de fibra nervosa aqui, como se passasse um durex aqui, né? Ok. Aí você vai lá no dia seguinte e faz de novo o mesmo movimento, a mesma sequência. O corpo fala, aqui já tem mais, aqui já foi feito. Joga de novo a mielina aqui. Isso para tudo, para qualquer coisa que você faz. Né? Qualquer coisa, gente, não é só música. Como é que eu aprendo a andar de bicicleta? Foi desse jeito, você foi treinando esses movimentos ao pedalar ali a sua bicicleta. Então, cada vez que você fazia esse movimento, o corpo jogava uma camada da mielina sobre essas fibras nervosas que estavam envolvidas ali naquela ação, naquela movimentação. Quanto mais a gente repete aquilo com frequência, mais espessa essa mielina vai ficando, né? Essa camada vai aumentando. Então, quanto mais ela aumenta, mais a condução das sinapses, das informações são velozes. Aumenta a velocidade disso. Essa comunicação vai por assim, milésimos de segundo. É aí que você começa a perceber que você deixa de pensar para fazer as coisas, você simplesmente começa a fazer as coisas e fazer ela muito rápido. Você nem percebe. Porque, voltando ao exemplo da bicicleta, não era assim? Quando você foi começar a aprender a andar de bicicleta, eu não sei, eu fui, né? Eu tive que ficar, a gente tinha que ficar pensando em se equilibrar, porque às vezes você não consegue, e aí você tá indo, e de repente você vai de novo, vai cair, e aí seu pai ou sua mãe ou alguém te ajuda, vai segurando a bicicleta, e você vai se esforçando e vai conseguindo controlar esse equilíbrio no corpo. E um belo dia, quando você se dá conta, assim, alguém te soltou, né? Soltou você na bicicleta, você tá andando sozinho. Uai, como é que isso aconteceu? Foi a mielina. A mielina que foi ficando cada vez mais espessa pela frequência da prática, e você foi tendo as sinapses cada vez mais velozes, e com isso se reflete na prática em habilidades cada vez melhores, mais autônomas, mais seguras, mais virtuosísticas. Então isso acontece em tudo e as pessoas, os esportistas têm muita consciência disso e usam isso a favor deles para o treinamento. Nós agora, tendo consciência disso, precisamos também aplicar isso em nosso dia a dia. A gente precisa ter essa certeza, assim, de que se eu pulo vários dias do meu estudo, eu deixo de colocar a mielina ali, por isso, cada vez eu demoro mais, é um pecado, eu falei, porque eu retardo o meu processo de crescimento, de desenvolvimento da habilidade. Simplesmente eu vou retardando, eu vou diminuindo o prazo que eu aprenda. Eu vou aprender? Lógico que vai, porque uma vez por semana você está lá colocando uma camadinha, só que você vai aprender numa velocidade muito devagar, muito lenta. E aí eu te pergunto, e a sua expectativa? E a sua vontade de tocar? Será que também não é isso que está aumentando a frustração que você sente quando você vai estudar o seu instrumento? Possivelmente pode ser. Porque você tem a sensação diária não, semanal, quando você está indo estudar, de que você está rodando em volta e não sai do lugar. Tem mais uma coisa que acontece, quando a gente não estuda diariamente, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue medir a nossa evolução na aula do instrumento. Façam essa experiência. Quando a gente não estuda diariamente, você chega para a aula na semana seguinte e você sente que você está estacionado, que você não evoluiu. E de fato, você está estacionado, você não evoluiu. E isso afeta o nosso emocional, afeta a crença que nós temos na nossa capacidade. Afeta muito, a gente começa a se julgar incapaz.
Então, estudar diariamente é mais uma coisa que reforça o nosso lado emocional, a certeza de que nós somos capazes sim, mas que a gente não está conseguindo se organizar da forma ideal, entendeu? Então, repense isso, porque, como já diriam alguns teóricos, a prática talvez não leve à perfeição, mas a prática leva à produção da mielina. E tenha certeza, a mielina leva à perfeição. É a mielina que faz com que os movimentos fiquem cada vez mais inconscientes, autônomos e rápidos. Você nem pensa o que está fazendo, você simplesmente faz. E isso é show de bola, não é? Quando a gente chega nessa fase, e é aí que todo mundo quer chegar. Só que é importante a gente ter essa certeza de que há uma caminhada, um passo a passo, uma jornada a ser trilhada, que nós podemos trilhar, nós podemos tomar a rédea dessa caminhada, desse trilho. É importante que a gente pense como um jardineiro e que a gente trabalhe como um carpinteiro. Como assim, Dani? O jardineiro, ele pega a semente e ele vai regando e ele vai nutrindo diariamente, porque se ele parar de pôr água na sementinha diariamente, dificilmente essa semente vai crescer e se tornar uma árvore frondosa e dificilmente vai ter um jardim lindo, não é? O jardineiro, ele pensa a longo prazo. Ele sabe que tudo tem que ser feito nutridamente ali, diariamente, tem que ser nutrido para que a coisa dê frutos a longo prazo, não é? Pois é, e o carpinteiro? O carpinteiro, ele trabalha focado, ele trabalha com direcionamento, ele trabalha com meta, ele sabe que cada parte que ele está mexendo ali faz parte de um todo maior. Então a gente tem que pensar como um jardineiro no nosso estudo musical, a gente tem que saber o que nós estamos praticando hoje faz parte de algo que a gente vai construir maior no futuro. Tudo tem um tempo para maturar, a gente precisa dar esse tempo de maturação para o nosso corpo também. Então pensemos como um jardineiro, mas trabalhemos, especialmente no nosso estudo, como um carpinteiro. Porque quando a gente não sabe direcionar a forma correta de estudar, a gente acaba não vendo também a sua frustração sendo sanada, sendo acalmada. Não, a gente cada vez fica mais angustiado. Por quê? Porque não está sabendo trabalhar como um carpinteiro. O carpinteiro, ele não faz uma mesa, né? Ou um guarda-roupa de uma hora para outra. Ele também não faz plim! Ele faz cada parte de uma vez. E eu insisto e vou insistir muito nisso. Porque esse é o segredo, galera, da nossa otimização de resultados. Cada parte de estudo faz parte de um todo maior e nós precisamos ter essa consciência para que a gente consiga programar a nossa evolução musical detalhadamente, aos poucos. Então, pensemos como um jardineiro, tenhamos a paciência de um jardineiro que vai enxergando lá na frente o processo, mas tenhamos a visão estratégica do carpinteiro. Procuremos sempre traçar metas diárias para alcançar, porque lembra, existe uma diferença muito grande em eu definitivamente não consigo ou eu não consigo ficar bom nisso tudo por hoje. Amanhã é um outro dia, depois de amanhã é mais um dia. Então, lembra sempre disso. Visões estratégicas de como conseguir aumentar o nosso mental, de como conseguir aumentar a nossa resiliência e o nosso bom humor, para a gente curtir o processo, porque senão a gente só sente derrotismo e se sente para baixo, e a música não é para isso. Ela não é para nos colocar para baixo, muito pelo contrário. A música é para nos fazer crescer cada vez mais e para fazer a gente levar alegria para o mundo. E cada um de nós que queremos, que almejamos, que gostamos da música, podemos, devemos e só precisamos saber como conduzir a nossa jornada ali dentro para otimizar os resultados e então fazer dela nossa companheira diária. Lembra disso? Nossa companheira diária, tá?